Vamos iniciar mais uma etapa. Então aqui tem a opção de atualizar e também tem a opção de cadastrar, tá? Então antes de fazer atualizar, a gente vai fazer o cadastro de novos itens aqui na lista, novos alunos, tá? Então para isso eu vou usar um formulário. Nós temos aqui no React Bootstrap a opção também de criar formulários. Por exemplo, se eu quiser criar um formulário que tem alguns campos de texto, como é o caso, eu poderia usar uma estrutura de forms como isso, tá? Eu vou copiar essa estrutura para a gente testar. Vou pegar aqui, vou copiar, vou vir no projeto, e lá na parte onde ele renderiza o componente alunos, eu vou adicionar aqui o código que eu copiei, tá, do formulário, bem acima da tabela, tá? Não mudei nada, eu vou testar para ver outro detalhe, né? A gente precisa importar, porque se eu for vir agora aqui, repare que ele vai mostrar que o form não está definido. Então é só vir no projeto, na parte das importações ali, e do React Bootstrap mesmo, a gente vai importar o form. Com isso, nós já conseguimos renderizar aqui o formulário, tá? Repare que ele está pedindo aqui o endereço de e-mail, é um campo de e-mail, e aqui é um campo de senha, tá? Então, se eu digitar um e-mail que não é e-mail e dar o submit, ele já vai até pedir para você inserir o e-mail aqui, tá faltando um arroba, tá no formato certinho. Tem uns textos aqui embaixo também, tem um botão de checkout. O que a gente vai precisar no formulário é um campo para nome e um campo para e-mail. Então eu vou alterar o formulário, vou pegar o código aqui. Repare que ele já tem alguns campos aqui, o de e-mail está aqui, tá? Tem um texto também, o texto eu vou tirar. Vou colocar aqui, vou até deixar o texto mesmo, só que eu vou colocar um texto diferente aqui. Vou colocar assim, utilize o seu melhor e-mail. Supondo que caso o cara vai cadastrar o do usuário, né? Então eu vou colocar utilize melhor e-mail do aluno. Beleza. Então ele atualiza pra gente lá. Aqui embaixo, ele está colocando aqui, separando em grupos, né? A gente poderia deixar tudo no mesmo grupo. Essa parte aqui da senha, a gente não vai precisar, tá? A gente vai precisar da senha. Então a gente altera aqui para text, tá? E aqui eu coloco placeholder, eu deixo o nome, tá? Ou digite seu nome, ó. Digite seu nome. Peraí, seu nome não, o nome do aluno. E aqui aquele botão de check, aqui isso que eu não vou precisar, eu vou tirar esse botão aqui. O botão de submit aqui eu vou alterar, vou colocar adicionar ou salvar, né? Salvar, vou colocar salvar. E aqui na onde está senha eu vou colocar nome, tá? E aí eu vou colocar esse nome aqui antes do, do e-mail, tá? Deixa organizadinho aqui. Não vou mudar essas ID aqui não, deixa o mesmo ID por enquanto, tá? Deixa aqui, vamos ver como é que ficou lá, tá? Então alterei aqui, agora está aparecendo aqui, ó, digite o nome do aluno. Então se eu digitar aqui vai aparecer o nome e aqui endereço de e-mail, tá? Vou mudar para o português também aqui, deixa só o e-mail e aqui embaixo aquele textinho lá, utilize o melhor e-mail do aluno. Ok, então no e-mail eu vou deixar só o e-mail aqui. E aqui o placeholder eu vou colocar o e-mail do aluno. Aí, ó, já apareceu aqui. Ok. Bom, agora o próximo passo é a gente poder adicionar um state que vai sempre estar de acordo com o texto que o usuário digitar aqui nos dois campos do formulário, tanto no nome quanto no e-mail. Tá? E para que isso? Vou explicar. Bom, então eu vou criar um state aqui na parte do construtor, lá no state, eu vou adicionar um campo aqui para o nome, tá? Vou deixar vazio e um para o e-mail, também vou deixar vazio, ok? E esse state aqui a gente vai associar com o campo de texto que a gente adicionou lá para o nome e para o e-mail.
Como a gente vai fazer isso? Vou vir aqui, quando a gente vai adicionar o campo de texto, que é isso aqui, esse Ctrl aqui, a gente vai associar com o state utilizando o campo value, tá? Esse value aqui é o valor que o usuário está digitando lá. Então eu vou colocar aqui value é igual, e aí eu coloco this state.nome, tá? No caso aqui do nome do usuário. E vou fazer a mesma coisa para o e-mail. Aqui no value do e-mail, eu vou adicionar aqui this state.email, ok? Isso significa que toda vez que eu digitar um nome naquele campo de texto, o state vai receber aquele valor, vai estar sempre, deve estar sempre atualizado. Só que por enquanto não está funcionando dessa forma, tá? Por enquanto eu apenas estou setando o valor de acordo com o state. Então significa que se ele está vazio aqui, lá vai estar vazio também. Então se eu pegar, escrever qualquer coisa aqui, no nome, e abrir agora a minha página aqui, repare que ele pegou o valor que está no state, tá? E colocou aqui no valor. Entenderam a ideia? Então tudo que estiver no state é para estar aqui, tá? Só que se eu colocar alguma coisa aqui ainda, se eu, por exemplo, eu não consigo, tá? Porque ele sempre vai pegar o do state. Mas eu consigo fazer com que tudo que o usuário digitar, o state seja atualizado, tá? Por exemplo, se eu apertar uma tecla, o state nome tem que ser atualizado de acordo com o valor atual do que está digitado aqui. Então, para isso, para poder implementar essa funcionalidade aqui, a gente vai vir aqui no campo de texto e tem um método chamado onChange. Esse onChange aqui, ele significa quando quando ele sofrer alguma alteração, ou seja, se o usuário digitar alguma coisa, ele vai executar uma ação, tá? E qual ação que é? Atualizar o state. Então, toda vez que o usuário digitar, nós vamos atualizar o state com o valor que o usuário digita, com o texto atual, né? Então, eu vou criar uma função aqui chamada atualiza nome, tá? E vou eu vou criar aqui em cima, vou criar aqui mesmo, ó, bem aqui em cima, atualiza nome. E essa função, ela vai receber um argumento que eu vou chamar aqui de e esse e significa o evento que disparou a função, que no caso é o onChange, que é o relacionado com o campo de texto, tá? E aí eu vou pegar, vou setar o state usando o setState aqui, abre e fecha chaves, ok? E aí eu vou colocar o nome, o valor que está lá dentro do campo de texto, tá? Como que eu pego o valor? Eu vou pegar esse ezinho, através desse ezinho aqui, eu vou pegar o target.value, tá? É assim que a gente pega o valor que está dentro do campo de texto, através do target.value. Então, fazendo isso, ó, eu fiz para o nome. Então, quando eu faço isso, e vou vir aqui agora, ó, se eu alterar, faltou um detalhe. Deixa eu voltar aqui para eu explicar qual que é esse detalhe aqui. E é aquela questão de usar a função set, tá? Ou fazer o bind, tá? Então, no caso, eu vou mudar aqui o estilo da função para a função set aqui, anônima, tá? E aí, isso aqui vai fazer funcionar. Então, eu vou voltar aqui na página que estava carregada lá, tá? Agora, se eu digitar um valor aqui, eu consigo alterar. À medida que eu for digitando, o valor do state vai se atualizando, tá? Para a gente testar, eu vou vir aqui nas ferramentas, vou apertar F12 no Chrome, e vou aqui nas ferramentas de desenvolvedor, eu vou abrir, selecionar a opção Components, aí eu vou no componente aluno, tá? Tá aqui. Aqui na parte de baixo eu consigo ver o state, tá? Todos os states da classe aluno ali. Então eu tenho a lista de alunos, olha, temos dois, tá? Que está carregado aqui já. E temos aqueles dois states que eu criei, o e-mail e o nome. E repare que o nome está com o valor Luiz, tá? Então se eu alterar aqui,
repare que o state é atualizado automaticamente, porque toda vez que eu faço uma alteração, o onChange é ativado, ele chama o método atualizar nome, que vai fazer setar o state para o valor de acordo com o que está digitado aqui. Okay? Vou fazer a mesma coisa agora para o e-mail. Vocês vão ver que vai funcionar da mesma forma. Então, vindo aqui no código, eu vou adicionar aqui um change também. Recebe. Diz atualiza e-mail. E vou criar aqui uma função bem semelhante a essa. Vou até copiar, ó, Ctrl C, Ctrl V, mudar só para atualiza e-mail. O state e-mail vai receber o target.velo ali. E aí vai funcionar também, deixa eu ver aqui. Já vai atualizando também. Se eu colocar alguma coisa aqui, luiz@teste.com, e for ver aqui os componentes, alunos, atualizou aqui. Ó. Então ele consegue manter sempre sincronizado aqui os dados que estão aqui com o state salvo lá na classe. Okay? Então vamos agora pegar, com base nisso, né, a gente sabe que nós conseguimos controlar os valores aqui sempre atualizados. E agora basta, para a gente poder cadastrar, né, adicionar uma opção aqui para ele fazer o post quando a gente aperta aqui um botão salvar. Então é isso que a gente vai fazer. Bom, então eu vou fechar esse ícone aqui, voltar para o código. E aí, lá no botão aqui salvar, eu vou adicionar o onClick para ele poder acionar uma ação quando eu clicar no botão. Então, quando eu clicar no botão, eu quero fazer, pegar os dados que estão naqueles states e fazer um post, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um método submit, tá? Eu vou criar aqui embaixo, eu vou chamar aqui de submit e vou adicionar aqui, ó, submit. Tá? E esse submit aqui, eu vou pegar, criar um objeto aluno, tá? Então eu vou ter que colocar aqui, ó, const aluno, recebe, aí eu vou colocar no formato o ID, eu vou deixar 0, tá? Eu poderia não colocar ID também, mas quando eu coloco 0, automaticamente o sistema lá, ele cadastra com o ID, o contador, né, da classe. Tá? Posso deixar sem o ID também, tá? Vou deixar sem o ID por enquanto, depois eu coloco na opção de alterar. Então, this.state.nome, e aí eu tenho também o e-mail, this.state.email. Criei um objeto aluno, tá? E esse objeto aluno aqui, eu quero fazer um post com ele. Tá? Eu poderia fazer já um post aqui, chamar, usando lá o fetch, né, API, e aí eu faço o post. Tá? Eu vou fazer, só que eu vou criar um método para isso. Eu vou chamar aqui vou criar um método chamado cadastra aluno, para ficar organizado também o código e eu poder aproveitar em outras situações. E aí eu vou vir aqui no meu projeto, aqui na parte de cima, onde eu criei lá os outros métodos, eu vou colocar aqui também um método que ele vai receber um aluno como parâmetro e vai fazer um fetch também para poder executar o post. Tá? Então ele vai receber agora, ele não vai receber o ID do aluno, tá? Ele vai receber o método aqui é post, e no corpo da solicitação, que agora vai mudar algumas coisinhas aqui, tá? Porque a gente precisa adicionar o objeto que a gente está passando como parâmetro ali, que é o aluno. Então, sempre quando a gente for fazer um post, nós precisamos colocar esse corpo aqui. Eu vou colocar dessa forma aqui, para ficar mais fácil de enxergar. Então, além do método, nós temos que colocar aqui o header. O header, quando a gente faz isso aqui, a gente precisa informar qual que é o tipo de dado que nós estamos passando aqui. No caso, eu vou enviar no formato JSON. Então, eu vou colocar aqui que o tipo de conteúdo
é uma aplicação JSON. Application JSON, tá? E, por fim, eu passo aqui o corpo, chamado aqui o body, né? E eu vou passar esse objeto aluno aqui, só que eu preciso transformar ele em JSON. Então, eu uso uma função aqui chamada JSON stringify aluno, que é o objeto que eu recebi como parâmetro ali. Okay? E deixa eu ver aqui, tá faltando um detalhe. Falta fechar aqui a... Na verdade, eu não fecho aqui em cima. Eu fecho aqui embaixo, pronto. Tudo isso aqui está dentro do parâmetro aqui do fetch, tá? Simplesmente pulei uma linha aqui para facilitar, para ficar mais fácil de enxergar. Vou colocar aqui, ó. Certo? Está tudo dentro aqui do parâmetro do fetch. Primeiro é o método, post. Tipo de conteúdo é uma aplicação JSON. E o corpo eu passei no formato JSON aqui o aluno. Então, quando eu chamar a API, ela vai receber no corpo do cabeçalho, junto com o cabeçalho, o corpo da solicitação, o formato JSON. E aqui, na resposta, quando eu receber a resposta de volta, eu vou receber um status, né? Se tiver status ok, quer dizer que atualizou com sucesso. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no deletar. Eu vou buscar a tabela atualizada com esse novo aluno já adicionado. Então, se deu algum problema, posso até colocar aqui um else. E aí eu mando um alert, né, para poder a gente ver o que aconteceu ali. Vou colocar aqui, não foi possível adicionar o aluno. E se der algum erro, ele vai mostrar um alert para a gente aqui. E aí é feita essa chamada. A gente pode testar, tá? Só vamos conferir se está tudo ok aqui. Aqui, ó, a gente tem que passar o aluno no parâmetro aqui para cadastrar aluno, tá? E então quando eu faço submit, ele chama, pega os dados que estão no state, cria um objeto aluno, passa aqui por parâmetro desse método, tá? E aí eu faço a chamada com o post, o método post aqui da requisição. Se tiver ok, ele atualiza. Vamos lá, vamos testar a aplicação. Então eu vou adicionar aqui mais um usuário, ó, Fernando, luiz@teste.com. Vamos salvar. Opa, deu um probleminha aqui, deixa eu verificar aqui a API. Lembrei, faltou um detalhe aqui que, no caso, eu acabei de tirar essa validação aqui, ó, do ID. Eu estava cadastrando sempre com o ID 0, então por enquanto eu vou deixar sem o ID, tá? Porque eu só preciso do nome do e-mail para cadastrar. Então eu vou voltar aqui, ó, já está atualizado. Eu vou adicionar, o nome vai para a API, salva aqui na base de dados, tá? Ok? Vamos fazer outra inserção aqui. Eu vou colocar agora um usuário aqui. E-mail patricia@teste.com. E vou adicionar também no banco. E ele já o usuário já aparece aqui, o aluno já aparece, tá? Posso continuar fazendo as outras operações normalmente, tá? Então já temos também aqui a opção de post, de salvar, de cadastrar um novo aluno aqui no sistema. Bom, agora essa parte do formulário também aqui a gente pode trabalhar melhor também com a interface, depois fazer um modal com ela, eu vou mostrar como faz isso daqui a pouco, tá? Mas antes da gente fazer esse modal e melhorar a interface aqui, eu vou mostrar a opção de atualizar, como que a gente poderia trabalhar nela, tá? Então no próximo vídeo eu vou mostrar a opção de atualizar.